Foi uma tarde de chuva que se transformou em dilúvio. Um temporal de bola. Um pé de vento encarnado que levou o Porto na enxurrada, uma queda torrencial de golos. Estávamos em abril e o povo não precisava de meteorologistas para saber que poderia chover. O que ninguém podia adivinhar era aquele vendaval, aquela tempestade de grande futebol que se abateu sobre o Estádio da Luz. Naquele domingo, Benfica e Porto discutiam o acesso à final da Taça de Portugal 1971-72, mas não chegou a haver discussão. Soou o alerta vermelho, abriram-se as comportas do golo e o Porto naufragou na grande maré de uma equipa imparável. 3 anos mais tarde, o tempo mudou. Estava um domingo ameno, num país que vivia ainda no fulgor da Revolução. Mas o futebol tem pouco a ver com política ou meteorologia. Desta vez, jogava-se nas Antas, o destino do campeonato, mas o vencedor foi o mesmo. 2 festivais de futebol, 2 goleadas históricas sobre o Porto, 2 faces de uma mesma moeda dourada. O grande Benfica dos anos 70. Estávamos em 1971-72 e no Benfica vivia-se o ano 2 da era de Jimmy Hagan. Sob o comando do treinador britânico, o Benfica tinha-se sagrado campeão nacional na época transata e garantido a transição da geração de ouro dos anos 60 para uma nova equipa que juntava a experiência desses monstros do futebol mundial ao talento emergente dos mais promissores futebolistas nacionais. Na temporada em curso, os encarnados passeiam uma superioridade incontestável em Portugal. Lideram o campeonato com franca vantagem sobre toda a concorrência e dão contínuos espetáculos de futebol de ataque que, semana a semana, enchem os estádios do país. Isto teve a ver com a mudança técnica. Portanto, a gente estava habituados a um tipo de orientação de autoglória, futebol brasileiro. E agora vinhamos com a mentalidade britânica, do Jimmy Hagan, que foi... Houve mudança, notou-se a mudança. Claro que foi para melhor, no sentido em que o Jimmy Hagan impôs uma mentalidade que a gente não vinha habituados, de trabalhar mais, falar menos. Depois de uma primeira época em que não pediu quaisquer reforços ao presidente Borges Coutinho, Jimmy Hagan revela-se extraordinariamente certeiro na hora de construir a equipa para a temporada 71-72. Há 3 grandes novidades: Artur Correia, Vítor Batista e Jordão. Artur tinha sido campeão nacional de júniores pelo Benfica, mas partiu para Coimbra, onde estudou medicina e jogou pela Académica. 3 anos envolvidos, decide concentrar-se no futebol e regressar à Luz. Vítor Batista é um prodigioso avançado recrutado ao Setúbal, na maior transferência do futebol português até então. 3.000 loucos contos, 15.000 euros e 3 jogadores: Praia, Matine e o grande Torres, já em final de carreira. Finalmente Jordão, uma grande promessa que chegou de Angola para os júniores e que subia agora à equipa principal com os olhos postos na sucessão de Eusébio. Se o Benfica já tinha um ataque fantástico, a competição passava agora a ser quase desleal. Eusébio, Artur Jorge, Nené, Jordão e Vítor Batista eram o sonho de todos os treinadores e o pesadelo de qualquer defesa. Uma linha avançada que era torturadora, faziam golos aos olhos fechados, já sabiam jogar tão bem uns com os outros que já sabiam onde é que a bola ia parar, já sabiam como é que era a maneira de se cruzar a bola, qual era a maneira de entrar. Portanto, isso era uma linha avançada que deu bravo nos anos 70 no Benfica. Excelente equipa e depois não havia jogadores fracos. Éramos todos, era um 11 nivelado por cima. Nós jogávamos quase às escuras e sabíamos perfeitamente o que tínhamos que fazer. O Hagan dava-nos uma preparação física terrível, tínhamos muita força e normalmente acabávamos os jogos com o adversário enfiado na grande área dele. Mas eu arriscaria dizer que o Benfica teve no início da década de 70 com Jimmy Hagan, o seu melhor plantel de sempre. Porque o Benfica juntou, na altura, os 4 melhores pontas de lança do futebol português, não só dessa altura, mas porventura da história do próprio futebol português. Ou seguramente no top 10 desses pontas de lança. O Artur Jorge, o Nené, o Eusébio e o Vítor Batista. E ainda o Jordão,
Portanto, juntou de facto uma fileira de jogadores verdadeiramente excepcional. O 1-0 com que o Benfica derrota a União de Coimbra e inicia a campanha na Taça de Portugal 1971-72 é um raro caso de resultado discreto. Nas eliminatórias seguintes, os encarnados somam números gordos, sinónimo de futebol aberto, sempre em busca do golo. Nos oitavos de final, o modesto marinhense abandona a prova vítima de um 5-1 na Luz e nos quartos é a vez do Cova da Piedade que, apesar de jogar em casa e fazer 3 golos, não tem argumentos para se opor aos 6 tentos dessa máquina de marcar, que é a turma de Jimmy Hagan. Havia muitas pessoas e, aliás, eu lembro-me que o campo estava super lotado, estava cheio, porque há muitas pessoas que não conseguem ir a Lisboa ver os jogos, não é? Ou porque não podem, ou porque se calhar não tinham posse para lá ir, e era a única maneira de eles verem. Era quando saíram estes jogos da Taça de Portugal, contra estas chamadas equipas pequenas e de redondezas, calhava o Benfica, o Sporting, ou o Porto, ou um dos grandes. Portanto, era dia de festa nessa, e aí na Piedade eu recordo-me que primeiro que a gente chegasse ao campo, que aquilo também era uma azinhaga pequena e estreita, mas vimos aflitos para lá chegar, e o estádio cheio, como nunca se viu no Cova da Piedade, e foi, acho que foi para as pessoas da Piedade que foi uma coisa marcante ainda do Benfica. Alcançadas as meias finais, vinha aí agora um Benfica-Porto que ninguém conseguiria esquecer. Em 1971-72, o Futebol Clube do Porto ainda só percorreu 2/3 de um longo calvário de 19 anos. Foram quase 2 décadas sem conseguir vencer o campeonato e de incapacidade para se impor aos rivais de Lisboa. No campeonato em curso, o Benfica venceu os 2 confrontos com os Dragões, o primeiro dos quais por 3-1 nas Antas, logo na abertura da prova. Os azuis e brancos andavam arredados dos primeiros lugares da tabela, mas era preciso tê-los sempre em conta. Havia muito talento nos pés de Pavão, Oliveira ou Rolando, mas havia uma rivalidade histórica que animava sempre o coração dos jogadores e que contava muito mais do que a estatística na hora de jogar este clássico absoluto do futebol português. O Porto também teve sempre grandes jogadores, e esses 3 jogadores era uma referência. O Pavão, então, era uma referência naquela equipa do Porto, porque era bom jogador e jogava bem à bola, tinha bom sentido de posicionamento, e foi uma pena aquilo que aconteceu, porque o Pavão ainda tinha muito para dar ao futebol português. O jogo estava marcado para o fim de abril. 15 dias antes, um golo de Jordão garantia a vitória sobre o Leixões e deixava o Benfica a 2 pontos do título, quando ainda faltavam 4 jornadas para o fim do campeonato. No entanto, 3 dias depois, um balde de água fria caía cruelmente sobre a grande carreira encarnada 1971-72. Sem concorrência à altura dentro de portas, o Benfica tinha naturais aspirações internacionais. A campanha na Taça dos Campeões Europeus tinha começado com uma eliminatória fácil diante do Wacker Innsbruck. Os encarnados seguiram em frente com um agregado de 7-1 e foram encontrar o CSKA de Sófia nos oitavos de final. Muito difícil esse jogo. O árbitro foi italiano, lembro perfeitamente, e estava 7 graus negativos, estava muito frio, e o CSKA de Sófia tinha 2 excelentes jogadores, o Denev e o Penev, e eu joguei esse jogo a meio campo, e lembro do Jimmy Hagan me ter dito para marcar o Penev em cima, e lembro que no primeiro minuto do jogo veio logo um cartão amarelo. O italiano, o árbitro, puxou um cartão amarelo e limitou-me durante o jogo todo, porque com um cartão amarelo no primeiro minuto do jogo eu andei ali no meio campo a lutar, e conseguimos chegar até ao final do jogo 0-0. Foi um jogo extraordinário também. Uma vitória caseira por 2-1 e um empate a 0 na Bulgária garantiram a passagem aos quartos. Aí, uma vitória épica por 5-1 na Luz virou a derrota pela diferença mínima no campo do Feyenoord. E lá está a ver. O quarto de hora final, quem quebrou foram eles. E o Benfica, no quarto de hora final, foi tum. Foi um hat-trick de golos, tudo lá dentro. Porque eles quebraram fisicamente e animicamente. E o Benfica, com o Hagan, era uma equipa dura, com uma autoconfiança e uma moral extraordinária. Jogava aos 90 minutos ao mesmo ritmo. É verdade. Foi épico. Foi, de facto, uma festa extraordinária. Não me recordo de muitos jogos em que se tenha vivido um ambiente desses. Viveu-se, curiosamente, num jogo logo a seguir, frente ao Ajax,
que curiosamente o Benfica empatou 0-0 e que se percebeu de facto que era muito difícil, foi um grande combate e que se percebeu que era de facto difícil dobrar aquela equipa do Ajax de Amsterdão, mas foram ambientes que são marcantes de facto no historial do clube e que sobretudo enalteceram o inferno do terceiro anel. O inferno do terceiro anel viveu-se nesses jogos de uma maneira absolutamente única. O Benfica estava nas meias finais da Champions e voltava a sonhar com uma presença na final 4 anos depois do embate com o Manchester. No entanto, entre sonho e realidade estava um imenso obstáculo chamado Ajax, o campeão europeu em título. A derrota por 1-0 na Holanda deixou espaço à esperança na segunda mão, mas o Benfica não conseguiria desfazer o nulo na Luz. Para nós, futebolistas, se tínhamos eliminado o Feyenoord, que os holandeses equiparavam mais ou menos ao Ajax, também teríamos possibilidades de eliminar o Ajax. Por que não? Fizemos um resultado que nos dava esperança de poder, no inferno da luz, conseguir o feito de ir à final. Mas depois de 1-0, muita gente e toda a gente acreditava nisso. Não por o Benfica não fazer um bom jogo contra o Ajax na Luz, que fez, só não finalizou. Tenho ideia que se o Benfica tivesse finalizado as oportunidades que criou nessa segunda mão, o Benfica estava presente na final. Isso não tenho dúvidas. O Ajax é do Cruyff, do Rep, do Niskens. Eles tinham uma equipa fabulosa, do Kaiser. Eles tinham uma equipa fabulosa. Fabulosa e coletiva. Tinha muitos valores e era uma equipa com um coletivo muito complicado. Essa meia-final da Taça dos Campeões, de facto, é uma meia-final que significa muito para a história do futebol europeu. Porque ali nasce, o próprio Cruyff o admite, o grande Ajax, depois dos anos 70. Ali, podemos concluir, acaba o grande Benfica dos anos 60, na passagem para os anos 70. É claramente uma passagem de testemunho em termos de estilo de jogo, dominante também na Europa. Os anos 60 são marcados pelas equipas latinas, o Benfica, o Real Madrid, o Inter, o Milan, Itália, Espanha, Portugal, a marcarem futebol mais apoiado, mais driblador, mais fino, para um futebol de força dos ingleses, dos holandeses e dos alemães, que vai marcar os anos 70, o futebol anglo-saxónico de resistência física. Esse Benfica-Ajax, penso que explica um pouco isso, com um acrescento que é brutal, que é o acrescento da tática, o acrescento da velocidade, da dinâmica posicional dos jogadores. É uma revolução clara no futebol europeu. A partir dali, nunca mais nada foi como antes. A seleção da Holanda era formada por jogadores do Ajax. E, portanto, não vamos dizer que perdemos com uma equipa que não sabia jogar. Não, nós perdemos como eles poderiam ter perdido com grandes jogadores, não há dúvida. Na antevisão à meia-final da Taça de Portugal, o Benfica era naturalmente favorito, mas havia alguns fatores a ter em conta. O Porto vinha de uma série de 4 vitórias e boas exibições e trazia a legítima esperança de vingar as derrotas sofridas no campeonato. Quanto ao Benfica, era preciso ver até que ponto pesaria a desilusão europeia infligida pela equipa de Johan Cruyff e companhia. Desde então, os encarnados já tinham eliminado o Cova da Piedade nos quartos de final da Taça, mas só agora viria o teste de fogo. O Porto, nessa altura, também tinha uma grande equipa e tudo bons jogadores, só que nós tínhamos uma equipa superior em todos os capítulos a essa do Porto. É finalmente chegado o dia 30 de abril de 1972. Está um domingo de inverno em Lisboa. A chuva cai incessantemente e o relevado da Luz encontra-se em mau estado. Não é só culpa das más condições climatéricas. De manhã, houve jogo entre os Júniores do Benfica e do Estrela Vermelha e o terreno está revolto. O estado do tempo afasta muitos espectadores. Mesmo assim, as bancadas encontram-se bem compostas por uma multidão que resiste estoicamente debaixo de um mar de chapéus de chuva. O futebol, já se sabe,
Joga-se, faça chuva ou faça sol. Portanto, aí estão as equipas. O Porto, orientado por António Feliciano, vai alinhar com Rui Teixeira na baliza, Rodolfo, Gualter, Valdemar e Leopoldo na defesa, António Oliveira, Rolando e o capitão Pavão no meio-campo, Flávio, Abel e Lemos no ataque. O Benfica de Jimmy Hagan apresenta-se com o guardião José Henrique, os laterais Arthur e Adolfo e os centrais Humberto Coelho e Messias. No miolo estão Tony e o capitão Jaime Graça. Apontados à baliza, Nené, Arthur Jorge, Vítor Batista e Eusébio. O árbitro, António Garrido, apita para o início do encontro. Não estava a tarde perfeita para a prática do futebol, mas os jogadores iam torná-la mais que perfeita. O jogo começa equilibrado, mas com o Benfica a assumir naturalmente as despesas da partida. O Porto joga de forma organizada e aguerrida, mas alinha com uma defesa reforçada e aposta no contra-ataque. É o que a generalidade das equipas nacionais fazem diante do Benfica de Jimmy Hagan. A pouco e pouco, as circulações de bola de Jaime Graça, Tony e Eusébio vão desgastando a resistência azul e branca e o Porto vai cedendo cada vez mais terreno ao Benfica. Aos 12 minutos, o defesa esquerdo Leopoldo lesiona-se e é substituído por Jacinto, ex-Benfica. É a ele que cabe a partir de agora a difícil tarefa de marcar Nené. O último reduto portista começa a precipitar-se e a ceder cantos desnecessários. É justamente na sequência de um desses lances que o primeiro golo da tarde vai surgir aos 23 minutos. Nené bate a bola e Arthur Jorge remata para a defesa incompleta de Rui Teixeira. Perante a passividade portista, Vítor Batista corre rapidamente ao lance e coloca a bola no fundo das redes. Eu sei que houve uma altura que o jogo teve um bocadinho tremido, mas depois nós com o acelerar e com o tempo a passar conseguimos pôr o Porto lá atrás e depois era só marcar golos e acabámos por dar 6 e se calhar agora eles são capazes de dizerem que se calhar não condiz à verdade de o Benfica ganhar 6-0 ao Porto. Estava aberta a porta do castelo. A muralha seria derrubada em breve. Eusébio comandou o jogo com passes perfeitos para o espaço vazio, obrigando o adversário a desgastar-se em sprints constantes. O guarda-redes é continuamente chamado a intervir e a defesa vai tremendo e chutando para canto. O Porto já não ataca. Diante de um adversário mais categorizado, está obrigado a correr atrás da bola, enquanto tiver forças para isso. O árbitro apita para o intervalo e os jogadores vão ter 15 minutos para se abrigar da chuva. No segundo tempo, viria o temporal. O apito para o começo da segunda parte seria como que a palavra ação ia começar um dos espetáculos mais retumbantes do futebol português. Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Arthur Jorge avança com a bola. Antes de entrar na área, entrega para Nené. O camisola 7 cruza pelo ar, devolvendo a Arthur Jorge, e o avançado vai às alturas cabecear fulgurante para o golo. A imagem de Valdemar e Gualter pregados ao solo era o retrato acabado da impotência azul e branca. Benfica 2, Porto 0. Apenas 3 minutos envolvidos, Arthur Jorge volta a conduzir o esférico e a passar para Nené. A defesa portista hesita, indecisa entre tentar o desarme ou esperar o centro. Nené aproveita o impasse, ganha espaço e, diante de Rui Teixeira, só tem de escolher para que lado enviar a bola. Está feito o 3-0. O resultado começa finalmente a espelhar a claríssima superioridade encarnada em campo. O azul das camisolas do Porto empalidecia a cada minuto que passava. Pesavam-lhes as pernas, o resultado e a moral. Aos 57 minutos, o Benfica ganha mais um canto. Arthur Jorge bate, tocando para Vítor Batista. O Sadino atira para diante da baliza portista, onde Nené surge sozinho e se dá ao luxo de marcar de calcanhar. Já ninguém sabe se ainda chove na luz. O que importa é que está 4-0 e tudo indica que a contagem não ficará por aqui. Não eram resultados normais entre as duas equipas, mas o Benfica teve numa tarde excelente, em que jogou muito bem, cada vez que foi à baliza foi para faturar, e portanto recordo-me perfeitamente do gol que marquei, de calcanhar, num cruzamento do lado esquerdo, apareci perto da baliza também, não foi muito longe, tinha que ser perto, porque de calcanhar não se pode marcar gols muito longe. Foi, assim costuma-se dizer, foi o que estava mais à mão, foi o calcanhar. É uma segunda parte brilhante da parte de um Benfica recheado de categoria individual e coletiva.
É um conjunto de grandes jogadores que falam a mesma língua e parecem entender-se de olhos fechados diante de um Porto apático. De repente, só há uma pergunta no ar. Quantos? Por quantos vencerá o Benfica? Aos 69 minutos, António Feliciano faz a última alteração na equipa. Sai Flávio e entra Ricardo, mas a mexida não vai surtir grande efeito. Um minuto depois, o rei Eusébio mete na esquerda a solicitar Adolfo. O lateral sobe, cruza para a área e Valdemar faz o trabalho dos avançados encarnados. Mete mal o pé à bola e trai Rui Teixeira. Benfica 5, Porto 0. O autogol de Valdemar era o corolário de uma sucessão de erros e desacertos portistas. O Porto não tinha armas para discutir o jogo pelo jogo com o Benfica. Muito menos no Estádio da Luz. Muito menos diante deste Benfica hipermoralizado que parecia limitar-se a passear a sua superioridade pelo campo. Tal como noutras ocasiões, e apesar da claríssima vantagem no marcador, Jimmy Hagan nunca facilita. Não dá descanso a ninguém e mantém os mesmos 11 jogadores em campo do início ao fim. Aos 72 minutos, Jacinto atrasa a bola para o guarda-redes, mas Artur Jorge interpõe-se e remata para a baliza deserta. A bola ia entrar, mas pelo simples não, o enérgico Vítor Batista ainda lá vai tocá-la e ficar com o gol para si. Estava dado o golpe de misericórdia. Felizmente para o Porto, os jogos de futebol têm um tempo regulamentar de 90 minutos. O apito final chega como um alarme que desperta os azuis e brancos do pesadelo, como o foguete que assinala o final da festa encarnada. A multidão exulta debaixo da mancha negra dos chapéus de chuva. O Benfica acaba de cilindrar o eterno rival por claros, indiscutíveis e brilhantes 6-0. Num jogo com tantos golos, é estranho não encontrar o nome de Eusébio na ficha dos marcadores. No entanto, o rei foi um dos elementos fundamentais da equipa, abrindo o jogo e desgastando a resistência portista. Numa partida de absoluta harmonia coletiva da parte do Benfica, destacaram-se ainda os Artures, o Correia, incansável a subir e a descer o flanco direito, e o Jorge, que esteve em 5 dos 6 golos apontados. O Artur Correia era um lateral, talvez muito difícil de se encontrar um lateral hoje como era o Russo. O Russo tinha uma genica, tinha uma força espetacular e depois era um jogador que subia bem e que descia. Portanto, isto chegava muitas vezes a chegar à linha e cruzar bolas para os avançados faturarem. O Russo era um poço de energia, era um moço também espetacular, como homem também, como jogador. Então dava-nos bem e dava gosto de ver o Russo jogar à bola. Como uma verdadeira orquestra tocando um hino ao futebol de ataque, o Benfica conduziu o Futebol Clube do Porto ao naufrágio. No final da partida, os próprios dragões conformam-se com o resultado, enquanto Jimmy Hagan elogia desportivamente o facto de o adversário nunca ter desistido de lutar. A verdade é que o guardião Zé Henrique e a sua defesa tiveram uma das tardes mais tranquilas da época e que o Benfica seguia em frente para a final da Taça de Portugal, inteiramente refeito da eliminação europeia e com todas as condições para somar mais uma dobradinha ao longo historial encarnado. Foi extremamente fácil golear o Futebol Clube do Porto, porque havia uma diferença muito grande, não porque o Benfica fosse ajudado pelas arbitragens, mas sim porque de facto o Benfica tinha um lote de jogadores muito superior ao lote de jogadores do Futebol Clube do Porto. Estou convencido que qualquer jogador, quando ganha o Sporting ou ganha o Porto, é sempre uma alegria, porque eles é a mesma coisa. Aliás, porque os antigos dizem que o campeonato do Sporting e o campeonato do Porto é ganhar ao Benfica. Podem perder com todos, agora com o Benfica é que não podem perder. E eu estou convencido que que nós não somos bem assim, mas também quando ganhamos ao Porto ou ao Sporting, portanto, é uma alegria dobrada, não é? Uma semana depois, regressou o campeonato. Vencendo a Académica por 3-1, os encarnados garantiram a conquista do título a 3 jornadas do fim. Quando o campeonato terminou, o Benfica era campeão com 10 pontos de avanço sobre o Setúbal. O Sporting quedou-se pelo 3º lugar, a CUF pelo 4º e o Porto por um inesperado 5º posto da tabela a 22 pontos das Águias. A 4 de junho, o Jamor encheu para a festa da final da Taça e aí só deu Eusébio. Se o Pantera Negra não marcou na meia-final com o Porto,
Foi porque talvez se estivesse a poupar para fazer o hat-trick com que o Benfica bateu o Sporting por 3-2. Foi a 6ª dobradinha da história encarnada. Sobre a história dos 3 gols, eu acho que no primeiro gol teve muita sorte porque é um falhanço da defesa. Mas sobre esses 2 gols que eu marquei de cabeça, um canto do lado direito, marcado por Nené, em que eu saltei muitíssimo bem e a cabecear para o lado contrário, com a baliza sem possibilidade para dar mais. E sobre o terceiro gol, como toda a gente viram, os telespectadores, foi um livre em que eu até disse ao Humberto antes de marcar o gol que este livre vai ser gol, porque eu estou convencido, estou com aquela fé que vai ser gol, e sem dúvida nenhuma foi o que se viu e marquei muitíssimo bem o gol e a vitória está bem entregue à equipa do Benfica. O futebol disputa-se ao sol ou à chuva, debaixo de calor intenso ou frio cortante. É um ambiente à parte, criado pelos atletas, pela dinâmica do jogo, pelas emoções à flor da relva. O dia 30 de abril de 1972 pode ter sido invernoso em todo o país, mas não para quem passou a tarde no Estádio da Luz. Aí, houve jogo quente e festival de futebol. O sol radioso do futebol de ataque incessante, inspirado, torrencial. Aquele Benfica-Porto é ainda hoje um dos resultados mais dilatados de sempre nos confrontos entre os velhos rivais e constitui um episódio central na história de um dos melhores ataques de todos os tempos. Agora, aceleremos no tempo à velocidade de Nené. Driblemos os anos à maneira de Eusébio e façamos um passe perfeito a Vítor Martins para outro grande clássico entre Benfica e Porto. Passaram quase 3 anos. Joga-se a temporada 1974-75 e o Campeonato Nacional vai decidir-se à 22ª jornada no Estádio das Antas. Situemo-nos no tempo. Estamos no verão de 1974. Meses antes, um golpe revolucionário derrubou a ditadura de 48 anos. Vivem-se tempos conturbados entre a euforia da liberdade e os diferentes projetos políticos para o país. No futebol, o Sporting ganhou o campeonato, como tem feito de 4 em 4 anos, interrompendo a hegemonia do Benfica. Agora, os encarnados partem para a nova época com um único objetivo: recuperar o título de campeão. Para isso, contam com um novo técnico. Sai Fernando Cabrita, entra Milorad Pavic, um treinador experiente de origem jugoslava, proveniente do Atlético Bilbao. O Cabrita tinha ficado numa situação de adjunto, passou a principal para assegurar o campeonato de 73-74. A época ele não conseguiu ser campeão e o Benfica foi contratado um treinador estrangeiro. Aqui o Borges Coutinho não quis continuar com treinadores ingleses, pensou que a melhor solução seria contratar um treinador que conhecesse o futebol latino, o futebol ibérico, e era o Pavic. Como era no Benfica, o Pavic. Depois, nesse ano, a gente também começamos depois aí a ganhar mais 3 campeonatos seguidos. E, portanto, o Pavic é quase a mesma escola do Jimmy Hager, não é? E também era um grande treinador e também tinha uma grande equipa. Um treinador sério, um treinador que respeitava muito os atletas, era um treinador que gostava do trabalho, era um treinador muito responsável, mas também era um treinador com umas certas reservas, porque, como toda a gente sabe, deu-se o 25 de Abril, e o senhor Pavic, que tinha um contrato de 2 anos, acabou por fazer só 1 ano por causa do 25 de Abril, não percebendo muito bem que se ficasse cá poderia continuar a ganhar, como aconteceu logo depois desse campeonato, também ganho por ele, e que depois foi ganho por Mário Wilson a seguir. E Mortimer depois completou o segundo triplo do Benfica. Pavic ia encontrar uma grande equipa na Luz, mas era necessário ter em conta um aspecto fundamental. Algumas das maiores figuras do plantel estavam em final de carreira. Para 3 delas, este será mesmo o último ano com as cores do Benfica. Artur Jorge, apesar de ainda não ter atingido os 30 anos, o capitão António Simões e o rei Eusébio. No entanto, há 2 grandes guarda-redes, Zé Henrique e Bento. Há Tony,
Vítor Martins ou Humberto Coelho no topo da carreira. Há Nené, Jordão, Barros, Moinhos, Vítor Batista e outros que fazem com que o maior problema seja mesmo escolher só 11 para jogar. Essa equipa vinha toda da reserva, eram todos jogadores da reserva e antigamente os campeonatos de reserva era quase como se fosse a segunda divisão hoje. Portanto, isso era tudo miúdos que fizeram a ascensão da reserva e como se treinava todos os dias juntamente uns com os outros, eles foram crescendo e foram metidos nas alturas próprias dentro da equipa sénior principal e eles acabaram depois por ter também a sua ascensão dentro da equipa. Depois de uma pré-época brilhante que inclui vitórias no Brasil, México, Estados Unidos, Bélgica e Espanha, o Benfica de Pavic lança-se no Campeonato Nacional 1974-75. Uma boa primeira volta não garante, contudo, a liderança. Essa é ocupada pelo Porto, com 3 pontos de vantagem. O Porto, de resto, infligiu aos encarnados a única derrota na prova até então. Um 1-0 na Luz, resultado de um penalti transformado por Cubilhas. Uma pré-época começa no Brasil, passa por Espanha, vai à Bélgica, Estados Unidos, voltam ao Brasil, onde fazem 10 jogos. Nessa pré-época o Benfica faz 10 jogos, ganha 9 e perde por penaltis numa taça, julgo que aqui em Espanha. De maneira que o Benfica entrou com uma pujança incrível na época 74-75. Perdemos esse jogo muito mal perdido, muito mal perdido. Foi um penalti que não era preciso fazer penalti. Foi o Adolfo que o fez, já quase fora do campo. Sobre a linha final, a uns 7 ou 8 metros da baliza, em cima da linha final, o Adolfo fez penalti sobre o Oliveira nesse tempo. Os jogos do Porto no Estádio da Luz havia sempre, mesmo na década de 60 e na de 70, portanto, o Porto marcava muitos penaltis no Estádio da Luz. É algo que não é só de agora, já vem de há alguns anos. E nesse jogo, portanto, em 74-75, na primeira volta, voltou a acontecer isso. A estrela da companhia lá do Porto, que era o Cubilhas, que era o Cubilhas e mais 10, dizia isso lá no Porto, jogava o Cubilhas e mais 10. Recordemos que o Porto, em 75, tentava conquistar um campeonato que lhes fugia desde 1959. Desde 59 que o Porto não era campeão. O Benfica empata, tem um empate inesperado com o Olhanense em casa, 2-2, depois de ter estado a perder 2-0. Umas jornadas depois vai ao Bessa e não consegue ganhar, 0-0. E na 7ª jornada recebe o Porto e perde o jogo em casa. Sendo que, à partida, na segunda volta, o Benfica tinha que ir ao Alvalade e às Antas. Sendo que na primeira volta, com o Sporting em casa, o Benfica também não ganha. O Benfica na primeira volta empata com o Sporting em casa, perde com o Porto e isso para as contas do campeonato era complicado. Em janeiro, o Benfica dá início à recuperação. Enquanto os encarnados vencem as 4 primeiras jornadas da segunda volta, o Porto acumula falhanços, incluindo uma escandalosa derrota por 4-0 em casa diante do Belenenses. A equipa de Pavic chega a ter uma vantagem de 3 pontos, reduzida a 2 depois de um empate em Coimbra à 20ª jornada. Na semana seguinte, Águias e Dragões vencem. A próxima ronda será decisiva, com o Sporting em terceiro ainda a sonhar com a revalidação do título, há Porto Benfica nas Antas. O país vai parar. O Futebol Clube do Porto faz uma boa primeira volta, chega ao final da primeira volta em vantagem perante o Benfica, portanto líder isolado, e pensava-se que seria em 74-75 que o Porto voltaria a sagrar-se campeão nacional, algo que já não acontecia desde 58-59, com o Bela Gutmann. Só que a segunda volta do Porto é desastrosa e o Benfica, ao contrário, faz uma grande segunda volta, que era o habitual também no Benfica quando havia um novo treinador, era fazer a segunda parte da primeira volta e a segunda volta com grande categoria, com futebol afirmativo, o futebol que se traduzisse em golos e vitórias, e foi isso que aconteceu.
O Benfica conquistou os pontos necessários para se sagrar campeão e o Porto foi perdendo pontos. E depois há um jogo fantástico do Benfica, portanto, o jogo da afirmação do Benfica perante o líder da primeira volta, que é na 22ª jornada no Estádio das Antas. Apesar do primeiro lugar no campeonato, o Benfica não se livra de algumas críticas. Há quem diga que a equipa está a atingir o limite de idade, mas na verdade o maior problema são as lesões. Jordão continua a lutar contra uma atrofia muscular. Eusébio encontra-se recuperado depois de 2 meses de lesão, mas ainda não é opção para as Antas. O Porto quer compensar os adeptos pela estrondosa derrota diante do Belenenses e sabe que uma vitória basta para empatar com o Benfica na liderança e ficar em vantagem no confronto direto. Já as Águias sabem que o empate basta, mas que uma vitória pode arrumar as contas do campeonato. Além do mais, é preciso vingar a derrota da primeira mão na Luz. O Clássico vai ter tudo aquilo a que tem direito. Vai jogar-se pelo orgulho e pelo título. Há sempre motivação em todos os jogos. Há aquele sentimento de revolta de não termos ganho o jogo em casa, não é? E isso é capaz de mexer um bocadinho connosco e se calhar dar-nos forças e às vezes onde é que a gente jogava que não tínhamos e conseguíamos ter. 16 de fevereiro de 1975. O Estádio das Antas apresenta-se com algumas remodelações para o jogo do título. De nada servem as novas grades protetoras. O público saltou a vedação e acumula-se junto à relva. Mas não haverá qualquer problema no decorrer da partida. São 65 mil espectadores que dão um colorido ainda mais especial a um domingo ameno sem um sopro de vento. Até São Pedro quer dar o seu contributo para um jogo perfeito. Nas Antas a gente passávamos lá grandes maus bocados. Para dar um exemplo, que a gente deixávamos o autocarro cá embaixo, a pé das cabines dele, e atravessávamos a Praça da Maratona para ir para a cabine lá em cima e começávamos a levar com fruta, e naquela altura já se falava na fruta e já levávamos com fruta na cabeça e com garrafas de água, mas era ambientes que a gente gostava de lá ir e gostávamos de ganhar, e então quando saímos lá nascíamos com o sorriso mais rasgados por termos ganho lá. As equipas entram em campo. O Porto, de Aimoré Moreira, vai apresentar Tibi na baliza. Uma linha defensiva composta por Mursa, Teixeira, Gabriel e Simões. A linha média com Oliveira, o capitão Vieira Nunes e Ailton. A linha avançada com Lemos, Cubilhas e o Benjamin Fernando Gomes. O Benfica de Milorad Pavic vai alinhar precisamente com o mesmo 11 que goleou o Boa Vista por 5-1 na jornada anterior. Guarda-redes, José Henrique. Defesas, Artur Correia, Humberto Coelho, Messias e Barros. Médios, Tony, Vítor Martins e o capitão António Simões. Avançados, Moinhos, Nené e Diamantino. O árbitro viajou de Leiria e chama-se Porém Luís. Vai jogar-se o título de campeão nacional 1974-75. O Benfica, com as pedras encaixadas na equipa do Porto, portanto, uma equipa bem montada por Pavic, bem idealizada, com o adversário bem estudado. O Benfica ficava em vantagem, porque os jogadores do Benfica ou eram melhores, ou um pouco melhores, ou eram muito melhores que os do Futebol Clube do Porto, tirando o caso do Cubilhas, digamos, em termos teóricos. Portanto, só o nosso ponta de lança que era inferior ao do Porto, o resto, peça a peça, eram superiores. Podem fazer-se todos os prognósticos, todas as análises e projeções, mas cada jogo de futebol é um mistério que só se desvenda a partir do apito inicial. À entrada para o Clássico, qualquer das equipas parecia preparada para vencê-lo, mas logo nos instantes inaugurais percebe-se que só uma o conseguirá: o Benfica. Logo nos primeiros minutos, os encarnados criam 2 ocasiões de golo e ainda fica uma grande penalidade por marcar quando Gabriel rasteira Vítor Martins por trás. O Estádio das Antas silencia-se. O árbitro também não diz nada. E o jogo prossegue. A equipa de Pavic não se deixa abalar pela distração do juiz e põe em campo um futebol de antologia. A bola roda de trás para a frente e de flanco para flanco. Os portistas parecem perdidos em campo. Abrem espaços, não se conseguem organizar. Nunca saberemos que ideias trouxeram para o jogo, pois nunca as hão de conseguir pôr em prática. Adivinhava-se o golo a qualquer momento. Seria ao minuto 17 construído em 3 toques. À entrada da área, Simões abre para Nené, que toca para o meio. Vítor Martins aparece entre os centrais e bate para o fundo das redes. Nada a fazer para Tibi. O Benfica está na frente. Lembro que o Vítor fez um grande jogo. Aliás, fez muitos jogos, fez grandes jogos. Mas esse jogo ele foi quase um dos primeiros jogos de derbys que ele fez.
E viu-se que ele fez e parece que já estava a jogar há muitos anos na primeira categoria do Benfica. Vítor Martins era um médio centro que entrava muitas vezes e que fazia golos fora da área. E por isso talvez o Vítor Martins ter aparecido nesse espaço em que prontamente eu lhe passei a bola para ele fazer golo. O Vítor Martins, eu considerava o melhor médio, naquele tempo, o melhor médio de futebol português. A supremacia encarnada é tal que só aos 20 minutos o Porto consegue o primeiro canto. Pelo primeiro lance de perigo seria preciso esperar ainda mais 8 minutos, quando Gomes remata para a defesa de Zé Henrique. A resposta vem logo de seguida e é bem mais eficaz. Diamantino faz uma grande jogada pela esquerda, cruza para o lado contrário, toda a defesa fica a ver e Moinhos faz o que manda a lei. Diz sim à bola e assina o segundo. O relógio ainda nem bate meia hora nas andas. Porto 0, Benfica 2. Lembro que foi um golo de cabeça. Foi um cruzamento, não sei se foi do Vítor Martins ou Diamantino, cruzamento e eu apareci de cabeça e marquei. Eu lembro perfeitamente desse golo. O Moinhos também era um jogador desconcertante, era um miúdo que jogava muito bem à bola e tinha uma grande uma capacidade de resistência, magrinho como era, mas tinha uma capacidade de resistência espetacular. E fez muitos golos no Benfica também. Com os dragões cada vez mais atarantados, o Benfica persegue o terceiro. Nos minutos seguintes, Nené falha escandalosamente a 1 metro da baliza e Moinhos perde a bola quando já tinha feito o mais difícil, libertar-se da defesa. Nas bancadas, respira-se de alívio. Perde-se por 2 no placar, mas podiam ser muitos mais. Eu acho que durante a carreira marquei golos impossíveis e falhei golos impossíveis. Por isso, não vamos dizer que só eram golos bons que se fazia. Não, às vezes falhava e recordo-me de alguns golos que falhei, mesmo quase em cima do risco. Portanto, se falhei um no Porto, também foi mais um deles. O Porto tenta despertar da letargia. Zé Henrique é obrigado a fazer uma defesa para canto, mas só aos 40 minutos. Os últimos 5 do primeiro tempo voltam a ser do Benfica, mas o terceiro não chega e, porém, Luís apita para o intervalo. Se os dragões não querem perder o campeonato, têm agora um quarto de hora para perceber o que se passou e mudar radicalmente de estratégia. O Porto entra para o segundo tempo com uma novidade. Seninho substitui a Ailton e vai para a extrema-direita, recuando Cubilhas para o meio-campo, mas o resultado da alteração é nulo. O jogo recomeça onde parou, com o Benfica a mandar. No entanto, logo aos 2 minutos, Vítor Martins, um dos melhores em campo, choca com Gabriel e lesiona-se com gravidade. Enquanto é assistido fora do terreno, o Porto aproveita a vantagem numérica para chegar à frente e quase marca. Martins quer regressar, reentra, mas não está em condições. É substituído por Malta da Silva e no final da partida vai saber-se que sofreu um traumatismo craniano. A meio da segunda parte, o Benfica arruma o jogo, portanto, foi dominando, o Porto sem grande capacidade para marcar golos ao Benfica e mesmo com o infortúnio da lesão do Vítor Martins, que tinha marcado o primeiro golo, o Benfica com o Tony arruma com o jogo e com o campeonato e faz o 3-0. De novo com 11, o Benfica vai pôr um ponto final nos sonhos azuis e brancos. Aos 72 minutos, Moinhos serve Tony na direita e o médio embala para um lance notável. Primeiro um drible, depois um chapéu e, por fim, o remate rasteiro e certeiro para o fundo das redes. No banco do Porto, levam-se as mãos ao rosto. Já toda a gente percebeu, está resolvido o jogo, está resolvido o campeonato. O Tony de vez em quando lembrava-se e fazia golos. Porque também o Tony era uma força da natureza também nesta equipa do Benfica, aliás, e também marcou uma era. E de vez em quando esquecia-se e fazia uns chapéus e fazia uns golitos, que era para dizer que também estava presente e que sabia fazer. É na hora da verdade que se vêem as grandes equipas. Aquelas que não dispõem só de grandes capacidades técnico-táticas, mas de estrutura anímica, personalidade, frieza. Chegado o dia decisivo, o Porto quebrou, acusou a responsabilidade e cedeu. O Benfica explanou um futebol de gala, inspirado, organizado e sereno. Foi toda uma equipa em movimento, em apoios e dobras constantes. Um 11 que não só não treme, como se supera nos momentos-chave. Messias, Tony e Vítor Martins encheram o campo. Mas é difícil escolher o melhor numa equipa que rubrica uma das melhores exibições da década. Até final, o Benfica segue sempre por cima da partida. Há show de bola até ao último minuto. Por fim, o árbitro dá por terminado o encontro. Podiam ter sido 6 ou 7, mas só contam as que entram. Porto 0, Benfica 3. Os benfiquistas presentes invadem o relevado para abraçar jogadores e técnicos.
Matematicamente, nada está garantido, mas já ninguém acredita noutro campeão. Porque não era fácil ganhar ao Porto 3-0, não era fácil. Hoje já não é, mas naquela altura se calhar ainda era pior. E no tanto esse jogo, com essa vitória, deu-nos uma moral e uma força íntima muito difícil de ultrapassar. O 1-0 que o Benfica fez antes conseguiu abrir as portas para que fizéssemos um resultado histórico, e não foi mais histórico porque falhámos alguns golos, porque poderia ter sido um resultado de 5, 6, 7. Os 3 meses seguintes seriam o cumprir de uma mera formalidade. O Sporting, campeão na época anterior, não iria além do 3º lugar. O Porto veria a desvantagem para o Benfica aumentar de 4 para 5 pontos. Os encarnados venceriam 6 das 8 jornadas em falta e chegavam a maio campeões nacionais. Estava recuperado o título e lançado o primeiro volume de mais uma trilogia, mais um tricampeonato para a grande vitrine encarnada. Eu penso que a reviravolta do campeonato, 74-75, está na esmagadora vitória aqui com o Boa Vista, e depois a equipa muito bem preparada para ir às Antas e cirurgicamente ganhar 3-0. Penso que o empate com o Sporting em Alvalade já é a gestão que o Pavic que faz dessa temporada, sobretudo dessa segunda volta, em que já tratava os jogadores por tu. Porque o Pavic tinha acabado de chegar, fez aquela pré-época maravilhosa, já pré-programada, que vão ao Brasil, à Bélgica, à Espanha, à Alemanha, coisas, e voltam ao Brasil e vão aos Estados Unidos. Mas o Benfica tem aquele arranque fulgurante de primeira volta do campeonato, mas cirurgicamente eu acho que o Pavic agarra na equipa naqueles jogos-chave, até ao jogo da Alvalade empatamos 1 e depois foi gerir e ganhar com 3 pontos de avanço. A história está cheia de duelos entre Benfica e Porto, muitos deles envoltos em polémica, casos e discussões extra-futebol. Estes 2 grandes clássicos são célebres apenas pelo que importa, pelo jogo, pelos golos, pelo espetáculo. Em 1972, a velocidade de Nené, a irreverência de Vítor Batista, a inteligência de Artur Jorge e o gênio de Eusébio arrasaram um Porto incapaz de contrariar o destino. Foi a 30 de abril quando choveu no Estádio da Luz. Choveu futebol. Choveu Benfica. 3 anos depois, a 16 de fevereiro de 1975, foi dia de sol. Dia de Tony e Vítor Martins mandarem em todo o relevado das Antas. Dia de Moinhos e Diamantino e Simões e toda a armada encarnada. Dia de vencer a invicta. 6-0 num, 3-0 noutro. 2 extraordinários capítulos numa história de águias e dragões. Numa história de vencer.